Fala pessoal, aqui é o Luan, tá começando mais um vídeo no canal e recentemente eu assisti todos os 4 filmes clássicos da saga Anaconda e eu cheguei à conclusão de que esses filmes nunca souberam de verdade o que eles queriam ser. Eu não entendi. E pra saber mais sobre isso, assiste o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora partir nessa viagem aí, porque deu trabalho, viu? Deu trabalho. Os últimos 2 filmes, nossa senhora, deu trabalho. Beleza, como surgiu, né, a ideia de fazer um filme de uma cobra, né, gigante, matando gente, engolindo gente, ó. Primeiro vamos entender que nos anos 90 o pessoal já tava fazendo um filme de bicho gigante, né, por aí já tava gostando dessa ideia. Hollywood sempre gostou muito de misturar animal, perigo, né, um lugar exótico, diferente, então as pessoas tentando sobreviver. O primeiro cara que tentou fazer isso, a gente pode dizer que foi o Steven Spielberg, né, com o filme Tubarão, que foi o primeiro blockbuster. O termo foi criado exclusivamente para esse filme, inclusive. É verdade. E aí o Tubarão fez sucesso, né? O Tubarão tinha terror, o Spielberg brincava um pouco com a câmera, já que não podia usar muito o Tubarão. E, inclusive, isso foi inspiração pro primeiro filme da franquia, né? E virou meio que uma marca registrada em algumas sequências, mostrar a perspectiva da cobra. A gente tinha também o Jurassic Park, né? Também do Steven Spielberg, que mostrou mais ou menos que a tecnologia dos animatrônicos e do CGI talvez estava pronta para fazer alguma brincadeira, né? Pra brincar, de mostrar mais os bichos, de fazer uns bichos gigantes matando pessoas. Aí a gente teve uma porrada de filmes, né? Por exemplo, a gente teve Aracnofobia, de 1990, Congo, de 1995, e o muito conhecido aqui no Brasil, Pânico no Lago. Passava demais na Band, ou você podia assistir em qualquer CD pirata alugado em algum local aí. Alugado, comprado, né? Alguma banquinha. Daí, né, algumas referências foram pegas e o filme Anaconda foi escrito por um cidadão chamado de Hans Bauer, que queria fazer um thriller psicológico meio tenso, entendeu? Mostrar as pessoas tentando sobreviver em um local inóspito com essa ameaça que seria a cobra. Mas, aparentemente, quando ele entregou um roteiro para a produtora, não foi isso que ela queria fazer muito. Não vai dar, não. Então, a ideia era que o filme fosse quase como nos moldes do Tubarão mesmo, do Spielberg, né? Só que a produtora achou que, cara, vamos fazer isso mais legal, vamos fazer algo para toda a família, talvez fazer um trash, né? Ou alguma coisa mais amena, que não fosse tão violento, para atrair mesmo o público, né? Em teor de aventura, talvez. E aí, meio que nessa mistureba, o Anaconda 1 surgiu como um filme tenso em alguns momentos, mas também aventuresco, mas também trash. Os astros não pareciam se alinhar para fazer com que essas 3 coisas desse filme fizessem sentido, sabe? Já que assim, a ideia era usar a selva como um local de tensão, as pessoas iam ficar preocupadas, era meio inóspito, né? Mas também servia para mostrar um lado mais aventuresco do lugar, né? As pessoas indo desbravar, tentar entender o que estava acontecendo. O filme meio que tentou se tornar algo mais comercial, né? Isso meio que fez com que alguns personagens caricatos aparecessem, como é o caso do vilão aqui, que é feito pelo Jon Voight, que é um vilão que faz caras e bocas o filme inteiro, o primeiro filme, né? E aí deixa a gente meio assim, nossa, isso aqui tá muito fora do tom. Para dar um ponto, né, de conclusão nisso, a Anaconda 1 já começa com esse conflito meio interno, né? Mas vamos mais ou menos entender como é que isso se aplica na história. Ao assistir o primeiro filme de Anaconda, eu identifico alguns tons. Tons de suspense, tons de terror, tom de trash, tom de aventura, mas assim, eles não parecem coexistir muito bem na história. Eles parecem que são vários filmes dentro do mesmo filme em alguns momentos. Não deixa de ser divertido, mas parece uma farofada, sabe? Se você for reassistir, você vai identificar um elenco que era conhecido na época, né? E alguns que ficaram conhecidos depois. A gente tinha a Jennifer Lopez, a gente tinha o Ice Cube, a gente tinha o Owen Wilson, o próprio Jon Voight, que eu falei anteriormente, né? Como vilão. Enfim, a gente tinha o elenco de peso. O estúdio investiu em um elenco para poder dar uma cara legal pro filme, né? E a história é simples, a galera tá fazendo um documentário na Amazônia pra filmar uma tribo nativa, mas no meio do caminho eles encontram o personagem do Jon Voight. Ele meio que tá ali à deriva e aí ele pede ajuda e é claro que os bobalhão vão ajudar ele, faz ele entrar dentro do barco. E o Jon Voight dentro do barco, ele aponta altas confusões, porque ele quer ir em um local diferente do local que os outros querem ir, né? Ele fala até que pode deixar ele ali numa tribo próxima, mas ele dá uma enrolada neles. E ao longo da viagem vai sabotando as coisas para poder encontrar a cobrona, porque o que ele quer mesmo é matar a cobrona, a anaconda. Enfim, o filme ele tem cenas que ele estimula a atenção, como eu falei anteriormente, eles tentam emular o que acontece no Tubarão, né? Então a gente vê meio que a câmera
andando pela floresta, como se fosse a cobra ali, da perspectiva, né, da anaconda. A gente vê as pessoas preocupadas, a gente vê que eles estão assim, nossa, a floresta é perigosa, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem isso no ar, né? Só que o Jon Voight vem e faz essa cara bem aqui. Eu quero espalhar maldade. E ele fica fazendo essas caras e bocas no filme. E aí tem momento que ele fica encarando as pessoas. Ele, não sei o que passaram pra ele. Fala assim, ó, faz um vilão o mais caricato possível, tá entendendo? Um vilão trash mesmo. E ele fez isso. E por isso que parece que ele tá no filme errado, entendeu? E eu não tô colocando aqui a culpa nele. Até porque a gente tem um Ice Cube aqui tentando fazer piada. E as piadas dele também não encaixam com o tom do filme. E aí, às vezes, o filme fica... Não sei, parece que tem 3 filmes acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E volto a dizer, eu acho divertido Anaconda. Mas quando eu reassisto um pouco mais velho, por algum motivo eu comecei a perceber esses defeitos que não vou dizer que interferem muita experiência, mas faz a gente pensar, rapaz, o que eles estavam pensando ao escrever isso aqui? Assim, vamos pro que importa, né, pra finalizar essa parte do primeiro filme. A cobra nesse primeiro filme, ela é boa, ela é bem executada. Ela é uma cobra não só de CGI, né? Às vezes eles usam CGI pra fazer um movimento aqui, outro acolá, mas eles usam animatrônico também, então ela é real, ela é palpável, tu sente isso. Aí os personagens estão fugindo dela, ela é uma cobra bonita, uma cobra grande, cobra esplendorosa, uma cobra magnífica. Será? O fato é, o primeiro filme, ele se perde um pouco no gênero que ele quer ser. Até porque, do meio pro fim, com algumas mortes, parece uma parada meio trash, né? E aí a atenção vai pras casas do cacete. E aí ele meio que não sabe que tom seguir. O filme realmente é uma farofada, o primeiro filme. Ele tem vários tons, parece um filme dentro de outro. Ainda é divertido, não sei se é só porque eu tenho uma memória afetiva, né? Mas eu gostei de assistir. Não foi algo cansativo pra mim, foi divertido. Só que é inegável notar esses pequenos defeitos, que fazem meio que ele ser um Frankensteinzinho, né? Tem misturado, tem uma peça de uma coisa, de outra e tal. Uma peça de cada gênero diferente de um filme pra poder fazer esse. Depois do lançamento desse filme, o público gostou, tá? Ele foi bem receptivo, algumas pessoas se divertiram bastante. O filme foi legal, a ideia de fazer uma cobra gigante matando pessoas também é legal. Então vamos ser sinceros que dá pra fazer um segundo filme, foi o que o estúdio pensou. Afinal de contas, deu certo. Algumas pessoas gostaram, outras disseram que não gostaram disso, daquilo. Só que eu acho que eles encontraram um problema. O estúdio encontrou um grande problema, que é... Algumas pessoas gostaram do tom trash, outras não. Algumas pessoas gostaram da parte do suspense, porém outras não. Algumas pessoas acharam legal que o filme tinha um tom aventuresco, outras não. Então o filme agradou algumas pessoas, mas desagradou outras pelos mesmos motivos. E isso fez o estúdio não saber muito bem o que definitivamente fez o público gostar. Eu particularmente não sei dizer o que definitivamente dentro do primeiro filme Anaconda me faz gostar dele. Às vezes eu gosto do trash, mas às vezes eu acho muito exagerado e já não gosto. Às vezes eu gosto do suspense, a câmera ali simulando a cobra andando, mas às vezes não, eu acho o suspense muito raso. Às vezes eu gosto do tom aventuresco ali, quando vai mostrar um pouco a selva, eles andando um pouco, isso tem mais no segundo filme, né? Mas às vezes também não. Então eu acho indeciso. Acho que no final das contas, a farofada da Anaconda nesse primeiro filme deu certo, mas não dá pra esperar que um raio caia 2 vezes no mesmo lugar, né? Enfim, pro segundo filme, né, eles pensaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tom mais sério, um tom de suspense, vamos trabalhar na seguinte indagação. O que diabos faz essas cobras anacondas serem tão grandes? E aí, meu amigo, eles decidiram fazer meio que uma ficção científica, ou uma aventura científica, algo do tipo. Eles decidiram fazer isso. E enrolado também numa trama ali, meio que conflito corporativo, entendeu? Uma trama corporativa. Os engravatados ali querendo entender por que essas cobras crescem tanto, e provavelmente sendo por conta de uma flor. Flor essa que é capaz de curar várias doenças. Então, o filme já dá essa encorpada aí, né? Esse segundo filme é Anaconda 2, Em Busca da Orquídea Sangrenta, Em Busca da Orquídea de Sangue. Esse também tem uma memória afetiva, inclusive eu comecei a assistir a franquia por ele. Esse filme foi o meu primeiro contato com a franquia quando eu era mais novo. Assisti ali com os meus pais e os nossos vizinhos. A gente geralmente alugava alguns filmes ou então comprava no camelô para poder assistir junto. Era rotineiro isso. Como falei anteriormente, né, a ideia dos produtores com esse filme era corrigir a rota e aí eles tentaram pegar esse ar de suspense e tentar trabalhar em cima disso. Por isso alguns acham esse filme um pouco mais chatinho, né? Um pouco mais cansado. Ele é bem mais sério que o primeiro.
E nessa tentativa de tentar fazer algo mais sério e organizado, algumas pessoas se agradaram e outras não. Assim, eu gosto do segundo filme. Posso estar cometendo um crime para algumas pessoas ao dizer isso, mas eu acho que ele me diverte até um pouquinho mais que o primeiro. Talvez tenha sido porque o meu primeiro contato com a Anaconda foi com esse filme, né? Mas enfim, eles trabalham essa ficção científica, né? Nasce essa flor, que é a orquídea, de 7 em 7 anos, e as cobras comem essa orquídea e fazem com que as cobras fiquem grandes porque elas vivem mais. E aí o grupo de pesquisa junta um guia, né, que tem um barco, e aí eles vão explorar a floresta, que dessa vez não é a floresta amazônica, tá? Agora é na Indonésia. E aí eles vão pra Indonésia, procuram lá nesses rios aí onde é que tá esse local. E aí o barco deles meio que dá BO, porque um dos malucos lá que tá com eles, que é pra ser um vilão, né? Inclusive é esquecível pra cacete. Os personagens desse filme, a grande maioria é esquecível. E também não sabem atuar muito bem, né? Porra, parando pra pensar, tem alguns aspectos que esse é muito inferior ao primeiro filme. Não sei por que eu tenho um apego tão grande a esse segundo. Deve ser parada emocional mesmo. Enfim, o vilão genérico, ele desvia a rota, paga mais, né, pro cara que tá levando eles o guia, e aí dá um problema, o barco cai de uma cachoeira, se quebra inteira, se espatifa, eles ficam à deriva, e aí é onde a cobra vai comer a galera. O orçamento desse filme foi menor, foi bem mais controlado, como eu falei anteriormente. Não tem grandes estrelas, mas aí eles dão um adendo ali pra cobra. A cobra tá bonita desse filme também. Se antes a gente tinha um filme trash, um pouco de suspense, que nesse dia também ia ser uma aventura, agora a gente tem um filme mais sério, um filme de suspense, que quer ser um suspense sério também, e que tem um terror corporativo ali no meio, e uma ficção científica que ainda assim não funciona, entendeu? Não se decide do mesmo jeito no que ele vai ser. Ele não sabe se vai ser esse terror corporativo, mais cabeça, ou se ele vai ser esse filme de suspense ali. Então, assim, mais uma vez, eu acho que não vai. Existe uma tentativa clara de trazer lógica pra ameaça, explicando o crescimento das cobras através dessa orquídea aí, mas o problema é que o filme nunca assume totalmente essa proposta. Ao mesmo tempo que ele tenta ser sério, científico, ele continua preso a decisões típicas de um filme de criatura genérico. Então, tem mortes previsíveis, tem pessoas que a gente sabe que tá lá só pra morrer, tem cenas que a gente já sabe o que vai acontecer, e não dá esse susto, sabe? Tem até algumas cenas que extrapolam completamente a realidade, como é o fato do guia deles lá simplesmente pular em cima de um jacaré e deitar o jacaré junto com a faca e depois voltar pro bar pra salvar a mulher lá e farmar a aura. Do nada, no meio do filme, do nada tem. Tá me ouvindo agora? É a bobajada mais legal que tem nesse filme. Por isso ele volta a tentar ser sério. Enfim, o resultado é um filme que não é mais exagerado o suficiente para ser tão divertido como o primeiro, mas também não é sério o bastante para ser um filme que a gente pare e pense: caramba, agora eu refleti um pouco aqui sobre as indústrias corporativas farmacêuticas e como elas se apropriam dos animais, da natureza para poder fazer um negócio sinistro. Vocês entenderam? Enfim, o terceiro filme dessa franquia, Anacondas 3, aí, meu amigo, aí o negócio despirou, porque aí virou uma trecheira mesmo, tá? Inclusive quem fez esse filme foi o canal Sci-Fi. Esse filme geralmente foi distribuído mais por CD, né, home video, passou só na TV, então não tem dado de bilheteria. E assim, também não tem muito efeito especial e também não tem ator, porque os caras aqui estão com cara de paisagem, e também não tem roteiro, e não tem nada. Só tinha um sonho de fazer esse filme. Que tristeza. Porque assim, a franquia da Anaconda, depois desse segundo filme, tava num território meio estranho, porque assim, ela não tinha tanto gosto popular geralzão a ponto de valer a pena fazer um terceiro filme grande, ou fazer um terceiro filme com o mesmo orçamento dos anteriores, apesar de já não ser tão alto. Mas também era uma ideia tão boa que, putz, uma cobra matando gente, é uma ideia legal, é uma marca que talvez valesse investimento. E por isso tentaram fazer esse filme menor para home video. Como eu falei anteriormente, o canal responsável por isso foi o Sci-Fi, que é um canal que fez filmes gigantes como Python 2, que é a continuação de Python, a Cobra Assassina. Acho que vocês já devem ter visto esse filme, passou no SBT também. E o Sci-Fi também é o canal que fez Sharknado, Piranha. Não lembro se Pânico no Lago também, eu acho.
Acho que não, mas talvez ele tenha feito alguns Pânicos do Lago depois. Esse filme, Anaconda, tem um baixo orçamento, quase não tem efeitos especiais, não tem ator, não tem roteiro, como eu falei anteriormente. A história é o seguinte, ó, tem um grande cidadão aí da indústria corporativa farmacêutica que tem câncer nos ossos, ele quer se curar. E ele financia um projeto que usa orquídeas nas anacondas para tentar extrair o sangue da anaconda e entender o que faz com que a anaconda sobreviva ao soro, porque se injetar o soro da orquídea diretamente no humano, os humanos morrem. Eles financiam esse projeto em uma cobra que é modificada geneticamente, então tem uma trama científica aí no meio, e aí a cobra escapa, sai matando geral, foge, mas antes liberta outra cobra, que é uma cobra fêmea, porque a cobra que fugiu primeiro é a cobra macho, e as duas escapam um gato. E aí uma cobra fêmea vai parir em algum lugar, e aí pode dar o BO desse monte de cobrinhas sair, se livrar e sair comendo em geral, porque as cobras desse filme aqui são violentas ao extremo, porque foram modificadas geneticamente. É um negócio louco. Esse filme aqui, ele é um trash dos mais genéricos, né, com trama corporativa que não tem nenhuma substância, com um monte de protagonista NPC que só serve pra morrer. As armas parecem aquela que o seu Osmar usa nos vídeos dele pra fingir que tá atirando, entendeu? Quando o pessoal assiste o saco dele. É mais ou menos isso, é um tiro falso pra caramba, as armas são falsas pra cacete também. Não me mande embora, eu não sou teu amante. E falando em efeito especial, vamos lá, né, a cobra nesse filme. Eu não tenho nada pra dizer além de mostrar isso pra vocês. Isso é a cobra nesse filme. Essa porra é uma aberração. Eles fizeram uma cobra horrível, horrível. Pô, podia utilizar um animatrônico lá, né? Certo que é de outro estúdio, então o Sci-Fi não tinha como fazer um animatrônico, então ele meteu uma cobra de PlayStation. Eu achava virada na época. E essa cobra tem um esporão no rabo, né? Que meio que fura as pessoas, é mais violenta, se cura. E aí a gente olha aqui e fica, puta que parola. E aí parece uns chroma keys, uma cobra, parece que pegou uma... Acho que se eu pegar no YouTube e pesquisar uma anaconda com fundo verde, com chroma key, colocar no vídeo, é a mesma parada que rola no filme. É a mesma parada. Enfim, a história é básica, né? Essas cobras escapam, e aí tem uma bióloga que é a protagonista, uma loura genérica lá. E aí, olha só, o David Hasselhoff tá nesse filme aqui. Ele tá na capa desse filme aqui, entendeu? Para as pessoas pensarem, porra, tem um nome, né, interessante aqui. Já que o David Hasselhoff, ele era o super máquina lá, né? E aí eles ficam, caramba, bicho, tem o David Hasselhoff, vamos assistir, né? O pessoal da TV queria ver essa parada pra ver ele, mas assim, o David Hasselhoff nesse filme não faz nada. Ele é só um caçador genérico, ele tá na capa do filme, ele só aparece com uns 40 minutos de filme, entendeu? Ele aparece ali, pagaram o cachê dele só para os 40 minutos final do filme, ele aparece, ajuda ali a matar a cobra, se revela como vilão, e a loura genérica mata ele. E aí no final de tudo, né, eles matam as cobras, porém um filhote sobrevive, um cara pega esse filhote e escapa, porque ele vai pesquisar mais sobre esse filhote em outro lugar, para poder ter uma continuação, que é o quarto filme, que é a continuação direta dessa merda aqui. Beleza, mas aí, enfim, de forma geral, esse filme, ele tenta ser uma ficção científica, mas cabeça mesmo e não consegue. Esse se entregou dos pés da cabeça ficção científica com um trash, mas não rola de jeito nenhum. Acho que eles realmente tentaram abraçar essa ficção científica aliada ao trash. Aqui ele tenta abraçar esse gênero, né? E não vai, é medíocre. Se o outro filme tentou ser sério demais e não rolou, esse tentou ser trash demais e não rolou. E o quarto tenta ser mais trash ainda e não rola também. Então, assim, a franquia já vai se perdendo mais ainda do que já se perdeu anteriormente. Eu acho que ao analisar nesse contexto, né, desde o primeiro até aqui, o terceiro filme, a gente consegue enxergar como a franquia meio que não só decaiu, só meio que algumas falhas que já tinham nela só foram acentuadas, né? Vamos para esse quarto filme, terminar essa desgraça. E eu vou dizer, esse quarto filme, meu amigo, eu quase não consegui terminar. Eu tive que assistir parcelado umas 5 vezes junto com a minha mulher. Nossa senhora! Que filme difícil. Bora. Enfim, de forma curta e grossa, esse quarto filme é pior do que todos os outros, em todos os aspectos possíveis. A cobra continua sendo uma bucha de CGI horrível. Esse filme, agora esse aqui mesmo não tem roteiro. Eu falei que o terceiro não tinha roteiro, mas esse aqui pior ainda, meu amigo. E esse filme tem personagem pra caramba. Esse filme aqui, ele tem uns 7 personagens que são pessoas que escavam, né, negócio turístico.
Aí tem mais uns 7 ou 5 gato pingado que são mercenários contratados pelo dono da empresa lá, que tá procurando de novo a cobra dele, porque mais uma vez a cobra dele escapou de um laboratório onde o cara que tinha pegado, né, a pequenininha, tava fazendo pesquisa. E aí a gente ainda tem a loura lá, a guarda, que era pra ser protagonista, com mais 2 policial genérico, que ela leva mais 2 policial pra morrer, e mais um outro cara aleatório que ela conhece lá no meio do nada. Macho, esse filme aqui, nossa senhora, ele deve ter uns 20 personagens fácil. 20 personagens fácil. Enfim, essa galera toda se reúne no meio dessa floresta, os mercenários estão tentando encontrar o soro, porque o velho já tá quase contando os dias pra morrer, né? E pagou lá 10 milhões pra encontrarem. Mas aí a cobra tá lá, a gente foge da cobra, a gente morre, tem perseguição da cobra através de carro. Tem essa cena aí maravilhosa, essa cena da cobra perseguindo a galera aí, no meio de uma montanha, absoluto cinema. Olha essa porra. E assim, de verdade, esse quarto filme não tem muito o que falar. Se eu fosse dar uma sinopse, é o seguinte, ó. Um monte de gente na floresta, mais gente do que a edição desse ano do BBB na floresta, tá tentando fugir de uma cobra que tá matando geral. E no final das contas, né, pra não dizer que tem um arco que é fechado, o dono lá da empresona, né, ele consegue ir lá, pega o soro, toma o soro, mas a cobra come ele. Funciona! Funciona! E morre. Ah, e essa cobra aqui tem um diferencial que ela se regenera se levar tiro, levar porrada, explodir, então ela se regenera rápido pra caramba mesmo. É quase um Deadpool das cobras. E aí no final, eles tentam matar essa cobra, mas aparentemente ela se curou e vai ir pra algum lugar matar mais gente. E esse é esse filme. De verdade, queria ter mais pra falar sobre esse quarto filme, mas não dá, não tem o que falar. Ele é só um trash ruim mesmo, ruim, trash, mais uma vez com ficção científica, mas horrível, pior que o terceiro filme. É uma franquia que vai só assim, ó, ladeira abaixo. Talvez não vá ladeira abaixo porque eu gosto um pouquinho a mais do segundo do que do primeiro, mas você entendeu a ideia. E com isso eu acho que dá pra bater o martelo e dizer que a franquia clássica de Anaconda nunca soube o que queria ser. Toda a franquia nunca soube o que queria ser. Esse o novo filme com Jack Black e o Rudd, o Selton Mello, é uma comédia, né? Uma comédia. Não assisti ainda, deve ser divertida, não vi, né? Mas assim, isso só prova que ela não soube o que queria ser. É um reboot pra tentar fazer uma comédia, mas se tu for pegar, é completamente diferente de tudo que foi feito anteriormente. Não tô aqui julgando se esse filme é bom ou ruim, porque eu ainda não o assisti. Mas eu só tô dizendo que isso ainda demonstra, né, esse fato de que, porra, essa franquia não sabe pra onde vai, né? Não sabe pra onde vai. Apesar de pessoas como eu gostar do primeiro e do segundo filme, é notório que essa franquia não sabe pra onde ir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se realmente acha que a franquia Anaconda, apesar de você gostar dela ou não gostar, depende de você, né? Ela é uma bagunça. E é isso, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e confere os outros vídeos. Já ia esquecendo. Tem também, né, Pânico no Lago, Projeto Anaconda. Pô, e aí eu não sei, esse filme não encarei, não tentei criar coragem de encarar. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, e vai que eu encara. E conte o que acontece nesse filme. Aí esse eu conto detalhadinho, né? Porque o intuito desse vídeo não é contar a história detalhada de todos os filmes. Então é isso. Agora sim. Tchau, tchau.